Fala, meus discípulos. Vocês estão bom? Então tá bom. Vamos fazer a resolução desse exercício 7 aqui, que fala o seguinte: simplifique a expressão de forma que o denominador seja racional, tá? E qual a expressão que ele quer que a gente resolva? Raiz quadrada de x sobre y vezes raiz cúbica de y sobre x, com x e y pertencendo ao conjunto dos reais estritamente positivos, ou seja, tá? A gente está trabalhando com números aí que é maior do que zero, ou seja, não pode ser nem o número negativo, nem o próprio zero, porque afinal tem um asterístico ali no nosso conjunto ali, né? Então não pode ser o zero também. Então é estritamente positivo, ok? Então vamos lá, vamos resolver então o nosso exercício. Então eu vou começar reescrevendo aqui a nossa expressão. Não é raiz quadrada de x sobre y vezes raiz cúbica de y sobre x. Beleza? Então é isso aqui que ele quer que eu resolva. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, tá? Se você observar aqui, eu tenho uma multiplicação de raízes com índices diferentes. Aqui eu tenho uma raiz quadrada e aqui eu tenho uma raiz cúbica, tá? Então, o que que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar escrevendo as duas raízes, tá? No mesmo índice. Para isso, eu vou calcular o MC dos dois índices das minhas raízes. O MMC de 2 e de 3, tá? Então, MMC de 2 e 3, como 2 e 3 são números primos, então o MMC entre eles é a multiplicação deles. Então, 2 vezes 3, 6, tá? Então, o índice que eu vou estar escrevendo aqui é índice 6, ok? Então, vamos lá para a próxima etapa. Então, aqui vai ficar raiz de índice 6, aí depois eu escrevo aqui o meu radicando, vezes raiz de índice 6 e depois aqui eu vou escrever meu radicando, tá? Lembrando que, tanto aqui na minha primeira fração, quanto aqui na minha segunda fração aqui, tá? Quando eu não tenho nenhuma potência aparente aqui, significa que eu tenho potência 1, tá? Então, significa que tudo isso daqui, ó, vou colocar um parênteses aqui, ó, tudo isso daqui está elevado à potência 1 e tudo isso daqui está elevado à potência 1 também, tá? Por quê? Porque agora eu vou ter que reescrever tudo isso daqui arrumando as minhas potências, tá? Então, qual que é a regra aqui quando eu mudo o meu índice, ó? O índice era 2, virou 6, tá? Qual que é a regra para o meu aqui radicando aqui quando eu faço essa alteração no meu índice? A regra é, eu vou mudar ele de forma que a base da minha potência se mantenha igual e eu vou mudar o meu expoente de forma proporcional ao índice. Ou seja, na minha primeira fração eu tinha x sobre y. Então eu vou continuar tendo x sobre y. Então eu vou colocar aqui, ó, x sobre y. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a minha potência. Qual vai ser a potência que eu vou fazer? Vai ser 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui vai ser potência cúbica, ok? Vou fazer a mesma coisa para a minha segunda fração. Então, eu vou copiar o meu denominador. Vai ficar y sobre x. E qual que vai ser a potência que eu vou pôr aqui, tá? A potência vai ser 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui vai ser uma potência quadrada. Ou seja, raiz quadrada de x sobre y vezes raiz cúbica de y sobre x é a mesma coisa que raiz sexta de x sobre y ao cubo vezes raiz sexta de y sobre x quadrado. Perfeito até aqui? Tá? Agora eu vou reescrever tudo isso daqui dentro de uma única raiz, porque agora que eu tenho uma multiplicação com raiz de mesmo índice,
tá? Eu vou escrever todo mundo dentro de uma única raiz. E já vou aproveitar para aplicar aquela propriedade de potência que diz, quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, tanto o meu numerador quanto o meu denominador está elevado a essa potência de forma individual, tá? Então, primeiro, a propriedade de raiz. Eu vou escrever todo mundo dentro de uma única raiz sexta. Beleza? Agora eu vou aplicar, tá? Agora eu vou aplicar aquela propriedade que diz: uma fração elevada a uma potência significa que individualmente cada número da minha fração também está elevado à potência. Ou seja, eu tenho um x ao cubo sobre um y ao cubo vezes um y quadrado sobre um x quadrado. Beleza até aqui, pessoal? Então, eu tenho essa configuração aqui do meu exercício. Show de bola? Agora aqui, ó, o que que eu vou estar fazendo aqui? Ah, se você observar aqui, ó, antes de qualquer coisa, para ficar mais fácil de visualizar, eu vou reescrever todo mundo aqui, tá? Em uma única fração, que eu acredito que vai ficar mais visível o que que está acontecendo aqui, tá? Não precisaria, mas eu vou reescrever aqui para ficar visível o que está acontecendo. Então, em cima, multiplica em cima, vai ficar x ao cubo vezes y quadrado, tudo isso dividido por y ao cubo vezes x quadrado. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Se você observar aqui, eu consigo fazer algumas simplificações nesse exercício aqui, tá? Aonde que eu posso estar simplificando aqui, ó? Se você observar, eu tenho aqui um x quadrado e aqui eu tenho um x ao cubo. Então, eu consigo cancelar os dois x's que tem aqui no meu denominador com 2x aqui que tem no meu numerador. Então, se eu cancelo, vai ficar sobrando apenas um x aqui no meu numerador. Ok? Fazendo o mesmo raciocínio aqui para o y, tá? Aqui no meu numerador eu tenho dois y, então eu consigo cancelar os dois y aqui com 2y aqui no meu denominador. E aqui no meu denominador vai acabar sobrando apenas um y, tá? Então, ó, o que que vai sobrar aqui da minha raiz sexta, tá? Vai sobrar um x sobre y. Perfeito? Tá? Agora eu vou refazer isso daqui que eu fiz aqui, ó, aqui na parte de baixo, de uma forma mais detalhada, tá? Então, ó, o que que eu fiz ali para quem se perdeu? Eu tinha a raiz sexta, de x ao cubo vezes x quadrado, dividido por y ao cubo vezes x quadrado, tá? Então, eu vou desenvolver as potências. Então, aqui, ó, vai ficar x ao cubo é x vezes x. E y ao quadrado é y vezes y. Tudo isso dividido por y ao cubo é y vezes y vezes y, ok? E o meu x quadrado é x vezes x, ok? O que que eu fiz? Eu fiz a regra do cancelamento de fração, ó. Eu tenho um x aqui, cancelo com um x aqui. Um x aqui, cancelo com outro x aqui. Um y aqui, eu cancelo com esse y aqui. Esse outro y eu cancelo com esse outro y. O que que sobrou aqui em cima? Sobrou esse x e aqui sobrou esse y. Por isso que ficou x sobre y. Perfeito? Então, foi isso que eu fiz aqui nessa etapa aqui. Perfeito? Só que ao invés de eu desenvolver tudo desse jeito aqui, eu já fiz direto aqui usando as notações de potência. Perfeito? Então, deixa eu apagar isso daqui, porque eu acredito que eu vou precisar de espaço para continuar o exercício. Beleza?
Então, uma vez que eu tenho essa configuração aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou reescrever a fração aqui, só que agora separando o denominador no meu numerador, tá? Então, aqui vai ficar raiz sexta de x sobre raiz sexta de y. Eu tenho aqui agora um denominador irracional, tá? Por quê? Porque como eu não sei quem é esse y aqui, ele pode ser qualquer número aqui, então, para eu ter certeza que esse meu denominador aqui, ele não é um número irracional, eu vou tirar essa raiz aqui no meu denominador. Para isso, eu vou estar usando a técnica de racionalizar, tá? Quem é que faz a racionalização de raiz sexta de y, tá? Então, vamos lá. Vai ser a raiz sexta de y à quinta. Geva, por que raiz sexta de y à quinta? Lembra, quando eu não tenho nenhuma potência aqui, significa que eu tenho potência 1, ok? Então aqui eu tenho raiz sexta de y elevado a 1. Para eu fazer desaparecer essa raiz sexta aqui, eu preciso fazer aparecer a potência sexta. Para fazer aparecer a potência sexta aqui, eu preciso que esse 1 se transforme em 6. Tá? Para isso, eu vou usar as propriedades de potência, multiplicação de potência de mesma base e soma expoente. Então, quem é que somado com 1 dá 6? É o 5. Ou 6, que é o índice original, menos 1, que é o expoente original, eu descubro o expoente do meu fator racionalizante. Perfeito? Então, aqui vai ficar raiz sexta de y à quinta. Por quê? Porque a partir do momento que eu descobri o meu fator racionalizante aqui no meu denominador, eu copio ele no meu numerador. Perfeito? Tranquilo? Então, vou continuar aqui o meu exercício, tá? Continuando aqui, em cima multiplica em cima, embaixo multiplica embaixo. Então, vai ficar raiz sexta de x vezes raiz sexta de y à quinta é raiz sexta de x vezes y à quinta. Tudo isso dividido por raiz sexta de y vezes raiz sexta de y à quinta é raiz sexta de y à sexta. Conserva a base, soma expoente. Esse 6 com esse 6 eu simplifico, ok? Então, na hora que eu simplificar isso daqui, vai ficar como? Raiz sexta, x vezes y à quinta, não tem o que fazer. X vezes y à quinta, tudo isso dividido por y. Perfeito? Dessa forma, tá? Eu cheguei na resposta final para o meu exercício. Então, a resposta final para o meu exercício é raiz sexta de x vezes y à quinta sobre y, tá? Onde esse y aqui ele pode ser qualquer número que respeite essa regra aqui e que não seja um número irracional. Perfeito, pessoal? Então, esse exercício aqui ele tem algumas passagens aqui, tá? Que principalmente essa passagem aqui, se não tomar cuidado, você pode errar o exercício facilmente, tá? Deve, esse daqui é o único jeito de você fazer o exercício? Não, existem várias outras formas de você fazer o exercício, fazer por outros caminhos, mas todos eles chegam a essa resposta aqui, tá? Primeiro, por que você optou por fazer essa resolução aqui? Tá? Porque, como ele não pediu nenhuma técnica específica, eu achei que essa técnica aqui, essa linha de raciocínio aqui, é uma das linhas mais simples de todas que eu fiz aqui até o momento, tá? Então, eu achei essa técnica aqui a técnica mais simples, na minha opinião, tá? Se você fez de outro jeito e chegou nessa resposta aqui, muito provavelmente você também fez do jeito correto, tá? Só tem que tomar cuidado para algumas passagens para você não fazer nada de errado, tá? Na minha opinião, nesse modo aqui que eu fiz, essa passagem aqui é a passagem mais crítica, tá? Que tem que tomar mais cuidado na hora de fazer a simplificação. Do resto, exercício bem tranquilo, bem de boa, utilizando as propriedades que a gente aprende aí. Beleza, pessoal? Então, exercício feito, exercício concluído e até
A próxima.